E estamos aqui para falar sobre como ter tempo. Tá? Eu já começo direto ao ponto, perguntando se você você tem essa sensação de que o dia te engoliu. Às vezes não só o dia, mas a semana te engoliu. Essa é uma pergunta que eu faço, uma pergunta que eu sentia isso quando estava para concurso, um monte de matéria para estudar, meu Deus do céu, um monte de coisa para fazer, e aí dá essa sensação de que o mundo vai acabar. E a boa notícia é que você vai sobreviver, desde que você não desista e você minimamente saiba alguns princípios básicos aí na preparação para concurso. Quando você pensa e quando eu penso em tempo, é interessante, mas é algo democrático, porque todos nós ganhamos de presente todos os dias, aos mesmos minutos, às mesmas horas, e algumas pessoas vão ser aprovadas, algumas não. E o que diferencia, às vezes, são técnicas simples, às vezes são técnicas... Primeiro você tem que entender que não existe gestão de tempo, porque o tempo você não... Ele é uma lei da física, você não muda, né, o tempo. Porém, você pode ter a gestão, o correto técnico, né, é a gestão das tarefas, tá? Você tem a gestão das tarefas. Pessoal, o fato é, né, que uma das regras básicas, e eu recomendo que você anote essa aula, tá? A primeira regra básica de quem minimamente está disposto a ter tempo, a quem está disposto a pagar pelo preço por isso, ou seja, entender, você vai ter que entender a lógica, é a seguinte, anote aí, as tarefas nunca acabam. Anote aí, as tarefas nunca acabam. Professor, se eu fizer hoje 10 tarefas da minha vida, resolver um monte de coisa, isso vai melhorar? Não, não vai. As tarefas nunca acabam. E quando eu penso em gestão, organização das tarefas, isso não faz muito sentido. Sabe por quê? Porque o que eu preciso que você tenha é consistência. Ou seja, você faça hoje o que você tem que fazer, amanhã você tem que fazer, e depois de amanhã faça o que você tem que fazer, e por aí vai. É o tempo das coisas. Exemplo, uma mulher precisa de 9 meses para ter filho. Não adianta inverter as coisas. Ah, vou aqui ter 9 mulheres e 1 mês tem filho. Não tem. É a mesma coisa. Para concurso público, as coisas também, mais vale você estudar. Por exemplo, se você tem na semana aí, você vai estudar, por exemplo, 10 horas na semana. Não adianta estudar um dia, 10 horas e não estudar mais. Não é esse estudo que funciona. Não. Por incrível que pareça, acredite você ou não, mas por experiência própria, eu vejo que quem tem resultado em concurso é quem estuda, por exemplo, 2 horas por dia, 1 hora por dia, 3 horas por dia, mas é o estudo diário que vai te trazer resultado. Então, quando você entende que as tarefas nunca acabam, uma coisa você vai ter que entrar na sua cabeça. Entra agora. Olha só, existem tipos de tarefas. Há tipos de tarefas. Tem as tarefas importantes, tem as tarefas urgentes, tem as tarefas não importantes e as tarefas não urgentes. Quando eu penso nas tarefas importantes, você vai colocar assim, ó, direto ao ponto, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito direto ao ponto. Foco aqui. Foco aqui. Então, para você que quer ter tempo, você vai ter foco nas tarefas importantes. Já aconteceu, de aluno meu falar assim, professor, eu só estou estudando. E eu falei, cuidado, a bomba explode. Por quê? Porque a vida acontece. A vida acontece e as pendências acontecem também. Pode ser um siso que está nascendo, pode ser um imprevisto, uma ajuda de que sua mãe precisa de você, pode ser um seguro de saúde que você precisa resolver, pode ser tantas coisas, né? Se você não der importância para tarefas importantes, desculpa a redundância, mas se você não der importância para as tarefas importantes, anote aí, ela se torna urgente. Então, se eu não dou importância para uma tarefa que é importante, ela se torna urgente. Tem gente, talvez até seja um pouco do seu caso, talvez, não sei a sua situação, que tem um monte de urgência, é porque você não cuidou das tarefas importantes, elas estão explodindo agora. Então é por isso que quando eu penso em técnicas de gestão de tarefas,
é importante você mapeá-las. O que você vai fazer? Faz isso agora. Faz isso agora. Eu vou dar 3 minutos para vocês fazerem isso agora. 3 minutos. E olha, você só vai aprender se você praticar isso. Pega um papel agora. Pega um papel agora. Pega uma folha qualquer, uma caneta, e escreva todas as pendências que vierem na sua cabeça. Vai lá, deixa a imaginação fluir aí. Escreva aí, vai escrevendo tudo que vem na sua cabeça. Isso é importante, essa atividade. Você vai escrever o seguinte, antes da gente prosseguir, você vai escrever o seguinte: ocupar-se não é produzir. Então não é porque você está ocupado na tua vida que você não tem tempo. Você que fica arrumando dor de cabeça aí. O problema é seu. A responsabilidade é sua, o poder é seu. Então, você vai pensar o seguinte: se ocupar não é produzir, significa que muitas vezes nós ficamos procurando coisas sem querer ou querendo, né, para sentir que temos o que fazer. Um pouco disso, tá? Às vezes sim, às vezes não. Então, agora que você anotou, e eu espero que você tenha anotado, porque isso faz parte da atividade, as pendências que você tem, ou as tarefas, pode ser as tarefas, fazer compras, pode colocar fazer compras, pode colocar aí, por exemplo, esse tipo de coisa, escreva. Você vai pegar a caneta, tá? E você vai circular agora as tarefas importantes. Lembra que o foco é importante? Pois é, agora você vai circular as tarefas. Se você não está fazendo, você vai continuar não tendo tempo. Se você não está fazendo, você vai continuar não tendo tempo. Então, ó, você vai circular as tarefas importantes, ok? Circulei as tarefas importantes. O foco são elas. Agora, as tarefas que você vai considerar urgentes, você vai colocar um retângulo. Resolva. As urgências se resolve, não tem jeito. Agora, as tarefas não urgentes, porém importantes, coloca aí, não urgentes, porém importantes. Você vai procurar, escreva aí, se for possível para você, delegar, se você conseguir delegar. Às vezes dá, às vezes não. Coloca aí, posso delegar? Então, o princípio da delegação é o princípio de ganhar tempo. Além disso, você deve ter anotado algumas tarefas que eu falei não importantes. Essas não importantes, você risca e esquece. Você precisa ter foco. O que eu vejo que as pessoas dizem que não tem tempo, professora, eu não tenho tempo, tal, é que elas assumiram compromissos, vários tipos. Exemplo, professor, estou fazendo uma pós-graduação. Porra de pós-graduação é essa que você tem que fazer agora na hora da aprovação do seu concurso? 90% dos concursos você não precisa de uma pós-graduação. Alguns concursos você precisa da pós-graduação. Juiz, procurador, promotor, defensor, precisa. É bom ter uma pós. Qual pós que eu recomendo nesses casos? Uma pós bem simples, só para você ter o título para a sua classificação. E aí é que eu chamo, anote aí, é o que eu chamo de prisão do sim. Nada mais é do que você assumir compromisso. Não, eu resolvi dar um curso de catequese agora, sabe? Nada contra o curso de catequese, você pode ajudar as pessoas, só que você vai ser mais útil concursado. Então, veja só que interessante, a prisão do sim é por carência sua, muitas vezes, por necessidade de estar sentindo mal porque está indo para concurso, alguma coisa assim, ficar assumindo compromisso. Então, a prisão do sim é isso. Sempre que você falar assim, você está preso. Cuidado. Então, aqui vem outro ponto da aula, que é a arte do não. Você tem que saber falar não. E fale com paz no coração. Lembre-se que cada não que você fala é um sim para sua aprovação. Tá? Cada não que você fala é um sim para sua aprovação.